Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ontem foi culto, tava bom, né? Bastante luz ontem, viu? Mesmo antes de começar, teve pessoa que já percebeu, falou, hoje tá bom, né? Antes de começar. Interessante, né? Toda a preparação que é feita, né, durante a semana que antecede o culto, influencia muito. Limpeza que foi feita, né? Não só parte material, parte espiritual, isso dá efeito grande. Vamos lá. Conceito de fé verdadeira. Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Crença e descrença. Mundo Saha. Neste texto falarei sobre a fé, mas quero deixar bem claro que ao me referir aos crentes verdadeiros, farei alusão somente aos da messiânica, e não àqueles que professam outras religiões já existentes. Ao observar as pessoas que vivem neste mundo atual, nomeado pelo budismo como mundo Saha, as palavras utilizadas por Cristo, pobres ovelhas, a meu ver, servem perfeitamente para descrever a vida desses indivíduos. Reflitam sobre o seguinte ponto. Raros são aqueles que vivem sem nenhum tipo de insegurança e verdadeiramente tranquilos. Nem é preciso dizer que o fator principal de toda essa inquietação é a doença. Nenhum ser humano consegue prever quando poderá sofrer com alguma enfermidade. A qualquer momento existe a possibilidade de se ficar gripado, e essa gripe pode se tornar uma pneumonia ou ainda ser o início de uma tuberculose. No meio da noite, qualquer um pode ser acometido por uma apendicite que o faça contorcer-se de dor e, de forma repentina, pode se manifestar uma febre tifoide ou outra doença de causa desconhecida. Os pais, por sua vez, vivem em constante medo de os filhos adquirirem uma doença infecciosa que em casos agudos pode levar à morte em 2 ou 3 dias, tal como a disenteria infantil, a difteria ou mesmo a meningite. Os idosos vivem com o temor de que a qualquer instante possam sofrer um derrame cerebral que lhes acarrete algum tipo de paralisia e que lhes trará o miserável destino de viverem entrevados em uma cama por anos. Enfim, todos temem que alguém da família seja acometido por uma doença contagiosa, além da necessidade de um enfermo ser hospitalizado e ficar isolado. Essa internação poderá acarretar uma imensa dívida, pois nos dias de hoje os custos com saúde são altos e nunca se sabe o valor a ser pago pelo período de tratamento até a cura da enfermidade. Caso esse período seja longo, os gastos com a internação farão com que o dinheiro economizado com muito sofrimento e por longos anos se esgote. Além disso, mesmo que a doença seja curada, ainda existe o risco de a pessoa ser dispensada do emprego, o que arruinará sua situação financeira. Se ao menos a vida for mantida, ainda há a chance de o indivíduo conseguir trabalhar e se reerguer. O maior problema é se por uma falta de sorte o enfermo ficar com algum tipo de deficiência ou mesmo vir a falecer.
No caso do falecimento de um pai de família, como seus dependentes conseguirão sobreviver? Todos os planos e projetos ficarão pela metade, pelo triste fato de um homem falecer no auge de sua vida e com isso romper o vínculo de amor com sua esposa e filhos, o que por si só é uma triste realidade. Ao pensar nesses diversos fatores, pode-se dizer que a constante sensação de temor pela doença se compara ao peso de um chumbo pendurado em nossos corpos, e todos, sem exceção, sentem isso. Então, se a vida é assim, assustadora, e não existe meio de libertação dessa insegurança, não é errado afirmar que ela se resume ao conceito budista. Este é um mundo de sofrimentos, e não existe maneira de fugir aos 4 infortúnios: o nascimento, a doença, o envelhecimento e a morte. O único meio é resignar-se e aguentar os sofrimentos. E isso é Satori, iluminação. Hoje, você está aqui, a pessoa está assistindo, ouvindo, vendo, ou seja, enxerga, ouve, né? Tem saúde suficiente, está vivo. Então, agradecer hoje. Hoje agradecer. Amanhã, não sabe. Amanhã a gente não sabe nada. Nada. Daqui a 1 minuto, a gente não sabe. Nada. Então, não sabendo nada, tem uma voz que começa a falar: e se você ficar doente? E se você não tiver dinheiro? E se não sei o que? E se não sei o que lá? E as pessoas vivem preocupadas, angustiadas, ansiosas, deprimidas, sofrendo por antecedência. Antecipadamente sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda. Não sabe. Você vai dar certo, vai dar errado. A gente, ser humano, costuma planejar, né? Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Se sobrar um pouquinho, talvez, vou fazer uma viagem. Vou sair um pouquinho, vou no restaurante, vou isso, vou aquilo, vou aquilo. Aí, achando que isso vai acontecer. Acreditando, né? Pensamento que vem. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Talvez fica doente, não vai fazer nada disso. Talvez perde emprego, não vai poder fazer nada disso. Talvez morre, aí que não vai fazer mesmo, né? Então, não adianta fazer muitos planos. E menos ainda ficar preocupado. Pessoa ficando doente, viu? Doente. De tanta preocupação, de tanta inquietação, de tanta insegurança. Não se sente seguro. Não tem nada que faça a pessoa se sentir tranquilo, seguro. Nada que não seja a fé e a confiança no Criador. Única coisa, você tem fé, acredita, por exemplo, que quando morre, seu espírito continua vivo, ou seja, não morre, que a vida continua. Também adquire muita sabedoria, tendo essa segurança e essa confiança em Deus.
não se preocupa com mais nada, também não faz muitos planos, ou faz, mas aceita tranquilamente quando eles não se concretizam, entende que não é o momento, que não é a vontade de Deus, ou que a gente não tem condição, começa a aceitar os fatos como eles se apresentam. Essa pessoa que tem sabedoria. Mas não é aceitar se queixando. Ai, queria tanto, ai, não aconteceu, ai, não sei, não queria ficar doente, ai, não sei o quê. Esse não é aceitar. Esse é reclamar mesmo. Reclamando. Que não queria, né? Não esperava. O único meio é resignar-se, aguentar o sofrimento. Isso é iluminação. Sabedoria. Aguenta. Ser sofrendo é seu, não é? Se a gente sofrendo é nosso. A gente fez. A gente plantou. Simplesmente colhendo. É um fato. Uma realidade. Não tem como mudar. Quer dizer, não tem como mudar o que está acontecendo agora. Mas tem como mudar o futuro. Isso é bom, né? Porque a gente não precisa sofrer tanto quanto sofreu até hoje. Amanhã a gente pode sofrer menos do que hoje. Parando de plantar sofrimento, começando a plantar felicidade. E Meixo Sama deixou tudo explicadinho. O que é para fazer, com o que não é para fazer. Tudo escrito. Mas é difícil, né? Seguir o que Deus quer que a gente faça. Como é difícil. Porque muito tempo, milhares de anos, não seguiu nada. Seguindo o seu próprio desejo, sua própria vontade, seus próprios conceitos, seguindo suas ideias. Então é difícil você falar, não, minha ideia não vale nada. Meu conceito não vale nada. Minha vontade não quer dizer nada. Melhor acatar vontade de Deus. Fazer o que Deus quer que faça. Aí é caminho da felicidade, né? Porque inevitavelmente a gente vai plantar o bem. E depois vai colher o bem. E aí o futuro melhora. Senão a gente querendo fazer tudo do nosso jeito, do jeito que a gente acha que está certo, plantando infelicidade, não é? Então é um processo que começou na era do dia, de quando veio esses ensinamentos, um processo de mudança interior nossa. Não é, eu vou mudar o mundo. Não, você primeiro precisa mudar você mesmo. Mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de se comportar, né? Procurando fazer o que é melhor para nós e para os outros. Para os outros. E quando a gente passa a se importar mais com os outros e menos com a gente mesmo, no sentido de privilegiar primeiro os outros, a gente está fazendo alguém feliz. Essa felicidade da pessoa volta para a gente. Quando a gente faz alguém infeliz, essa infelicidade também vem para a gente. Então, procurar
consertar isso. No começo pode ser bem difícil, porque é uma novidade muito grande. O mundo, ele até hoje, parece que era da noite total, né? Ninguém se importa com ninguém. Se você vê uma fila, se a pessoa puder passar, inventar uma desculpa para chegar primeiro, se a pessoa puder inventar uma desculpa para pegar mais dinheiro, para ter mais lucro, qualquer coisa, a pessoa faz. Não quer saber nada o outro, simplesmente pensando nela mesma. Isso que tem que mudar. Mudar de egoísta para altruísta. E não é fácil, porque foram milênios sendo egoísta mesmo, cada um por si, olho por olho, dente por dente, né? Mas isso a gente tem que mudar se quiser ser feliz. Senão, né, eternamente sendo infeliz, então é muito ruim, né? Então, Mestre Sama deixou manual, deixou todos os ensinamentos, deixou as ferramentas, né? Quer dizer, ler o manual e usar a ferramenta que ele deu. Não tem segredo. Se esforçar para fazer do jeito que ele ensina, que é o melhor jeito, né? A boa nova: com base nos fatos relatados, verifica-se que o surgimento de uma religião que consegue livrar os seres humanos dessa insegurança consiste em um grandioso evangelho, uma boa nova. Mas, ao ouvir falar da messiânica pela primeira vez, a pessoa logo refuta. Até parece que nesse mundo existe algo tão tolo assim. Você deve estar com algum problema mental. Considera um insano aquele que crê, como quem está à beira da loucura. No entanto, essa religião certamente já apareceu. Os que me ouvem falar sobre os prodígios da messiânica poderão duvidar ou até mesmo negar essa verdade, mas quando a reconhecerem e a confirmarem, imagino que isso provocará um grande alvoroço e causará a maior sensação mundial. Bom, em algumas pessoas que no começo até duvidando, mas falaram, não, vamos ver se é verdade, e começaram a fazer, aí começaram a acreditar, porque você começa a ter comprovação daquilo que está escrito, você começa a comprovar. Não adianta nada a gente ler e não fazer o que está escrito. Isso não adianta nada. Vai saber muito ensinamento, mas não pratica nada. Então, com a prática do ensinamento, é que a gente vai comprovando que ele é verdadeiro. Comprovando. Então, tem pessoa que é lendo muito ensinamento, mas praticando pouco. Aí entra um desequilíbrio muito grande, né? Tem toda a teoria, mas nenhuma prática, né? Tem pessoa que pratica muito, mas não tem nenhuma teoria. Aí praticando tudo errado. Tá cheio, é o que mais tem. Mais raro ter alguém que só lê e não pratica, é muito raro. Geralmente quem muito lê, pratica. Mais do que quem não lê. Porque a própria leitura te leva a praticar. Além da própria leitura já ser uma das práticas que Meixo Sama recomendava, né? Então, não é difícil. Na verdade, é fácil demais. Fácil demais. O que é difícil é a gente entender que durante toda a Era da Noite a gente acumulou muita coisa, né? Sujeira. E não tendo esse entendimento de que tem muita sujeira, começa a não aceitar as limpezas que acontecem. E elas vão acontecer inevitavelmente,
para quem leu, para quem não leu, para todo mundo. A diferença é que quem entendeu passa pelas purificações com mais tranquilidade, com mais paz, mais tranquilo, com menos preocupação, evitando, por exemplo, várias doenças mentais, não é? Evitando, inclusive, várias doenças físicas, porque uma pessoa que não entende, quando fica doente, o que faz? Quando está purificando, toma remédio, e aí cria outras doenças. Mas quem entendeu, fala, é limpeza, que bom, mácula que eu acumulei vai ser eliminada, não todas, mas muitas, né? Uma boa parte vai eliminando, com o decorrer dessa vida, vai limpando. Aí você tem esse entendimento, então você purifica com tranquilidade, sabendo que é bom, inclusive agradecendo. A dor de dente, maravilhosa, ficar falando com dor de dente é uma bênção. É bom, não é verdade? Experimentando na prática, tranquilo. Dinheiro está contadinho para chegar até o próximo dia, né? De vir outro dinheirinho, que bom, graças a Deus, né? Se não acontecer nenhum grande prejuízo no caminho, tudo vai dar certo. E se acontecer, vai limpar um monte de mácula através da purificação financeira. Então você fica tranquilo, não liga. A única coisa é pensar que se está acontecendo é porque a gente plantou esse sofrimento que a gente está passando, a gente fez. Então, sabendo que a gente fez, falar, bom, eu fiz, tudo bem, fiz, está feito. Dá para desfazer? Não dá para desfazer. Não existe volta no tempo, não dá para voltar e desfazer. Porém, as situações que acontecem na nossa vida, a gente tendo já a experiência, eu errei, então agora eu vou fazer certo, né? Se no passado eu roubei alguma coisa de alguém e agora eu estou sofrendo purificação financeira, daqui para frente eu não vou pegar mais nada que é de ninguém. Pelo contrário, se puder eu vou inclusive ajudar alguém que está precisando. Porque quem não quer receber uma ajuda quando precisa? Quando a gente está purificando muito, com dor, com alguma coisa que a gente não aguenta nem ministrar jorei, quem não quer receber jorei de alguém? Todo mundo quer, né? Pelo menos quem entende vai querer. Mas aí imagina, ninguém quer te ajudar, ou não aparece ninguém para ajudar. Por que será? Talvez porque a gente foi muito egoísta. Faz sentido, né? A gente nunca ajudou ninguém, agora ninguém quer ajudar a gente. Mas quando a gente passa a ajudar as pessoas, um dia precisar, vai aparecer um monte de gente para ajudar. Isso mesmo chama fala claramente, né? Mas eu mesmo ainda preciso de ajuda, como é que eu vou ajudar? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Às vezes uma ajuda não é financeira, é uma palavra, um conforto, levar um ensinamento, a pessoa começa a entender, ela se livrar sozinha do sofrimento, ela entender que aquele sofrimento ela mesma plantou, agora ela está colhendo, ela não tem para onde fugir mesmo. O que ela pode é aliviar, porque carga de pecado às vezes é desse tamanho, né? Vamos supor. Então você tem tudo isso de dívida, você vai ter que pagar, aí vai diminuir. Mas se você continua fazendo errado, então você paga mais aumenta, você fica ali, não sai dali. Mas se você começa a praticar o bem, então, mesmo que errando ainda,
Mas além do sofrimento que vem e praticando bem, ela começa a diminuir. Porque você praticando bem, aí vai diminuindo. E ela diminuindo essa dívida, essa nuvem espiritual, essa mácula, a gente adquire mais sabedoria e mais discernimento para na hora de agir com sabedoria, com discernimento, para se errar menos. E aí daí para frente dívida vai zerando, você passa a ter crédito para distribuir para a família, para todo mundo. Aí você dedicando, por isso o senhor falava, você dedicando o seu familiar recebe graça, mas você precisa ter crédito. Se você devendo, como que ele vai receber o quê? Ele vai receber dívida. Porque família é assim, né? Divide tudo. Não divide só a graça, divide a dívida também. Se um faz dívida, o outro também paga. É assim mesmo. Mas se um ganhando crédito, o outro também recebe. Então é uma maravilha, né? Esse tipo de ensinamento assim, tanto ensinamento, né? Às vezes a gente para pensar e fala, nossa, como eu tenho tanta coisa ainda para consertar, né? Por isso o Senhor falava tanto, dedica na obra divina, lê ensinamento, recebe jorei, ministra jorei, porque esse processo de renovação nossa acelera muito, fica rápido, rapidamente você percebe que você está melhorando. Senão fica muito lento, parece que a gente não melhorou nada. Se bobear, ainda vai achar que está pior. E às vezes fica pior mesmo. Porque a quantidade de mácula é muito grande, né? Você precisa dedicar bastante. Dentre os que me ouvem, algumas pessoas de sorte ficarão com vontade de tentar praticar os conceitos que a doutrina apresenta pelo menos uma vez, a título de experiência. Outros, pelo contrário, farão pouco caso, imaginando que tudo isso não passa de pura superstição. Pode-se dizer que o incrédulo é um verdadeiro infeliz e se assemelha àqueles que se jogam num precipício. Ao fazer essas afirmações, posso parecer um tanto presunçoso por essa razão. Primeiramente, vou explicar de maneira fácil sobre a doutrina da messiânica e o que ela diz sobre as doenças. Amanhã. Hoje já não, mas amanhã continua, não é? Tá bom. Muito obrigado. Amanhã, cenas do próximo capítulo. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã.